Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que privilégio, que alegria e ao mesmo tempo que responsabilidade estar com os irmãos para compartilhar da palavra de Deus nesta manhã. Meu tema é a aliança como um pacto cortado. E ele se soma àquilo que nós vimos na palestra de ontem com o Dr. Derek Thomas. E a minha esperança é que possamos construir uma continuidade no raciocínio, de tal forma que uma palestra vá se somando à outra. Eu tenho certeza que a unidade do tema já vai nos socorrer nesse sentido, mas a minha esperança é que você consiga integrar os conhecimentos e as informações que forem sendo transmitidas para que isso tudo possa se juntar num todo coerente e aplicável na sua mente e no seu coração. Pois bem, ontem nós vimos que a aliança é uma doutrina extremamente importante porque unifica a mensagem da Escritura. Foi um dos primeiros pontos destacados pelo Dr. Derek Thomas. O que significa isso? Você deve se lembrar, se você quer ter uma ideia global da mensagem da Bíblia, você precisa entender essa doutrina. É algo que vai estruturar o raciocínio de Deus ao longo de toda a história da redenção, e a doutrina da aliança, portanto, nos oferece esse arcabouço, essa trilha pela qual nós podemos percorrer toda a história da Escritura Sagrada. Também vimos que a aliança e a doutrina da aliança fala conosco sobre a natureza de Deus. Quem Deus é? Deus é um ser espiritual, infinito, eterno, fiel, imutável. E isso também se revela na forma como Deus se relaciona com as suas criaturas, e em particular com os seres humanos. Portanto, a doutrina da aliança também nos socorre nesse sentido. Entendemos a mensagem global da Escritura e entendemos o nosso Criador, o nosso Deus. Por fim, nós também vimos ontem que a doutrina da aliança provê encorajamento para a peregrinação nesta nossa caminhada cristã. Nós não estamos vagando sem rumo. Nós temos um destino programado neste Waze da fé, que é a palavra de Deus, que está nos dizendo que nós estamos indo para um destino seguro. Nós não sabemos o horário da chegada, nós não sabemos o momento em que nosso Senhor volta, mas nós sabemos que estamos indo para lá, porque Ele já cumpriu diversas das suas promessas. Um descendente nasceu da mulher. Nosso Senhor Jesus Cristo cumpre o proto-evangelho, a promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, e assim nós vemos que Deus veio cumprindo todas e cada uma das suas promessas, de forma que não temos nenhum motivo para duvidar de que aquelas que ainda não se cumpriram haverão de se cumprir. Então, nós temos aqui, na doutrina da aliança, um encorajamento para a nossa caminhada na fé. Pois bem, a aliança unifica a mensagem da Escritura. A aliança revela a natureza de Deus. A aliança provê encorajamento para a caminhada cristã. Esta minha primeira palavra tem relação com estas verdades específicas. Veja, nós vamos falar agora de algo que já está na mente, no coração de Deus desde toda a eternidade. E a unificação da mensagem bíblica engloba aquilo que aconteceu antes de Gênesis capítulo 1 e aquilo que acontecerá depois de Apocalipse capítulo 22. Então, desde o pacto intratrinitário, a aliança eterna, quando o pai e filho entram em acordo, de maneira que o pai elege aqueles em favor de quem o filho haveria de morrer, para que o Espírito viesse a selar e regenerar. Então, desde a eternidade, nós já temos a doutrina do pacto em ação. E Deus está revelando nessa doutrina, e através desses conceitos, Ele está revelando a sua bondade, a sua justiça, a sua soberania. Muitas vezes nós nos encontramos perguntando por que Deus permitiu, por exemplo, que Adão caísse em pecado, ou tantas outras coisas difíceis que testemunhamos neste mundo, e o fato é que, através deste cenário, que aprouve a Deus fazer acontecer,
Deus está revelando a sua bondade, a sua justiça, a sua soberania, o seu amor, a sua misericórdia para todos em todas as eras e em todos os lugares. E assim, a doutrina do pacto nos encoraja. Nós estamos viajando seguramente para um destino seguro. A viagem pode ter lá as suas turbulências, as suas dificuldades ao longo do caminho, mas nós somos um povo que sabe de onde veio, sabe a quem pertence, sabe para onde vai e sabe como essas coisas estão estruturadas. E tem em suas mãos um livro que nos garante todas essas coisas, um livro que nos conta uma história única e uma história estruturada a partir da doutrina da aliança. Então, nós devemos pensar nisso tudo de tal forma que a nossa segurança repouse não nos nossos méritos, não na nossa perseverança, mas na natureza, no caráter de Deus, que nos conta uma única história coerente em sua palavra e que nos revela a sua soberania, enquanto a sua aliança nos é descortinada. Pense um pouco na soberania de Deus comigo. Deus não chegou a Adão no jardim do Éden e disse assim: Adão, eu estava precisando de um jardineiro aqui. Você topava o desafio? Pensa, não dá resposta agora não. Não se precipita. Eu não quero que você faça nada contra a sua vontade. Não é nada disso que nós lemos na Escritura Sagrada. Então Deus coloca Adão no jardim do Éden e diz a ele qual é o seu trabalho. Isso seria arbitrário da parte de Deus? Nós sabemos que não. Poderia ser arbitrário da minha parte ou da sua, porque nós somos imperfeitos, porque nós não temos o conhecimento exaustivo de todas as coisas, mas sendo Deus perfeito e tendo um conhecimento absoluto, aquilo que Deus oferecia a Adão era excelente, era maravilhoso e era algo irrecusável. Perceba que, então, nós não estamos diante de uma relação entre Deus e os seres humanos que começa na base de uma negociação bilateral paritária, onde os dois lados têm o mesmo tipo de fala, o mesmo tipo de autoridade e estão em pé de igualdade. Não. Deus se aproxima de Adão e diz: Adão, aqui está o mundo que eu criei, aqui está o jardim onde eu vou te colocar, aqui está o teu serviço. Mais tarde Deus vai dizer: aqui está a tua esposa. Mais tarde Deus vai dizer: aqui está a tua agenda, você trabalha 6 dias e descansa no 7º. E nada disso Deus, coloca o dedo assim no queixo e pergunta: mas tudo bem para você? Não é assim que nós lemos a Escritura. Nós vemos Deus colocando isso de maneira soberana e, ao mesmo tempo, amorosa, bondosa, graciosa para com os nossos primeiros pais. Talvez você tenha se chocado como eu, ao ver recentemente aí nas redes sociais, o vídeo de um rapazinho que devia ter uns 21, 22 anos, dizendo que ele não ia trabalhar. E ele decidiu processar os pais dele na justiça para sustentarem ele até o final da vida, porque ele não pediu para nascer. E se os pais dele não perguntaram para ele se ele queria nascer e fizeram ele nascer contra a sua vontade, agora esses pais tinham a obrigação de sustentá-lo até o final da vida. Você chegou a ver isso? Alguns viram. Perceba a ironia da coisa. Se alguém tinha que se rebelar assim, poderia ter sido Adão, e a resposta é não, essa rebelião seria completamente injustificada, porque aquilo que Deus ofereceu a Adão é maravilhoso. Lógico, a rebelião do jovem é igualmente injustificada, mas essa é uma outra discussão, para um outro momento e um outro tema de conferência. Pois bem, quando então Deus fala com Adão, os seus mandatos criacionais são soberanos. Seu trabalho como jardineiro, como mordomo da criação, como vice-gerente do Éden, é um trabalho que lhe é dado por Deus sem negociações. A sua companheira, sua auxiliadora que lhe corresponde, também lhe é dada soberanamente por Deus, e a ordem para se reproduzir não está em discussão. Da mesma forma, a ordem de Deus para que o fruto do conhecimento do bem e do mal não seja consumido não está em discussão. Adão não tem a liberdade de dizer assim: Deus, mas piqui tem espinho, não dá para trocar de árvore, eu não como piqui e como... Não pode. Isso não está em negociação também. E aí então, além de os mandatos serem soberanamente dados e regulados por Deus,
o que nós vemos é que existe uma cláusula de censura, de penalidade para a transgressão dessas leis que foram soberanamente dadas por Deus. No dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então, você percebe ali que Deus está falando sério. Ele é soberano, ele não discute as questões do pacto, ele estabelece amorosamente, não é tiranicamente, não é cruelmente, é bondosa e amorosamente, mas Deus estabelece isso de maneira soberana. E a violação dessas ordens implicaria morte. O salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá. E nós devemos perceber que isso, à luz do que vimos ontem, revela para nós várias coisas a respeito de Deus. Sua soberania, sua bondade, a maneira como Ele se relaciona conosco e o plano que Ele tem para nós. E isso vai se perpetuar ao longo da jornada bíblica. Isso vai oferecer para nós algumas molduras que nos acompanharão ao longo de todas as demais histórias, que leremos tendo essa história fundamental em consideração. Então, quando Deus confirma e expande a aliança com Noé, o que é que nós vemos? Nós vemos que o mundo estava em pecado, o pecado proliferava, e Deus reseta o planeta. E então, quando Noé e a sua família saem da arca, quais são as ordens a eles? Crescer e multiplicar, e tomar conta, e encher a terra, e tudo mais. E você vê um eco dos mandatos criacionais do Éden sendo dados aos filhos de Noé após o dilúvio. Então, você vê inclusive que Deus continua estabelecendo normas. A vida humana é tão sagrada que aquele que tirar uma vida deve morrer, e a pena de morte é instituída ali em Gênesis capítulo 9. E você percebe então que as normas de Deus continuam sendo dadas soberanamente e que continua a haver uma previsão de penalidade, e uma penalidade máxima para aqueles que transgredissem as instituições de Deus. Isso acontece com Moisés, por exemplo, quando, depois de serem tirados do cativeiro egípcio, os hebreus são agora orientados nas planícies de Moabe, que quando cruzassem o Jordão, haveriam de se consagrar inteiramente a Deus em Canaã. Canaã, de certa forma, é uma representação do Éden. Quando os espias voltam trazendo cachos de uvas tão grandes que precisam ser carregados por 2 homens, eles estão falando a respeito da terra do descanso. E Deus está reintroduzindo o seu povo escolhido num descanso que foi perdido por Adão lá no Jardim do Éden. E do mesmo jeito que o descanso do Éden foi perdido por causa da desobediência de se comer de um fruto proibido, o descanso da terra de Canaã poderia ser perdido, caso eles não se comportassem para a glória de Deus na terra de Canaã. E mais uma vez você vê a soberania de Deus colocando as regras, entregando bondosamente o lugar de descanso, dando ao povo aquilo que eles não conseguiriam obter por seus próprios esforços, e ao mesmo tempo estipulando condições que, se quebradas, teriam consequências. Então, no caso de Adão, comer do fruto proibido traz a morte. No caso de Noé, o assassino deve ser executado. No caso de Moisés, os idólatras e aqueles que não glorificassem a Deus em Canaã perderiam a terra do descanso e seriam enviados para o cativeiro. No caso de Davi, o que nós vamos ver é que, se o seu descendente real não glorificasse a Deus, ele seria disciplinado com varas e com açoites. E então, o que nós vamos vendo é que Deus está cumprindo as suas promessas, e Ele está, de muitas e muitas maneiras, trazendo o seu povo de volta para si. O Éden foi perdido pela desobediência de Adão, mas o povo agora está na terra de Canaã. A semente inoculou o seu veneno na raça humana, mas vai nascer de uma mulher um herdeiro, um descendente, que vai esmagar a serpente. Ele virá da linhagem de Abraão, ele será rei como Davi. E quando você então tem essas coisas se expandindo organicamente ao longo de toda a Escritura, você vai vendo a unicidade da nossa revelação, ou melhor, da revelação divina para nós. Então, as condições dadas por Deus soberanamente prevalecem ao longo das várias administrações do pacto,
e as penalidades para os transgressores igualmente permanecem. E é por isso que Palmer Robertson, um escritor mencionado ontem aqui, define pacto ou a aliança como um pacto de sangue soberanamente administrado. Os alunos de teologia bíblica do seminário precisam decorar isso aqui. Cai na prova. Os primeiranistas aqui já vão chegar com uma certa vantagem no semestre que vem, se Deus quiser. Por quê? Bom, pacto, e é preciso dizer aqui, um pacto específico. Não se trata de um pacto bilateral, onde as partes são capazes de negociar. Então, se eu entregar com 10 dias de antecedência, você me dá 5% de desconto. Esse tipo de negociação que a gente faz de maneira tão comum na vida não acontece quando falamos com Deus. As suas normas são soberanas. A sua lei está escrita em tábuas de pedra, isso não pode ser apagado. Elas estão escritas com o dedo de Deus, ninguém redigiu aquilo a não ser o próprio Deus. As tábuas foram escritas dos dois lados, não tem um espaço para você completar nada no apêndice, ou instituir alguma letrinha miúda, pequenininha, como uma nota de rodapé no final do contrato. Isso não existe. Então, o pacto de Deus com a humanidade não é um acordo bilateral, é um pacto soberanamente administrado. É algo bem estabelecido. E nós não temos tanta dificuldade com isso, e as outras definições que nos foram mostradas na palestra de ontem, fossem elas trazidas por Hermann Witsius, ou James Packer, ou outros teólogos, sempre falaram nessa questão da soberania da aliança. No entanto, um ponto um pouquinho mais controverso é a questão do sangue, um ponto que inclusive foi abordado, muito de passagem, na palestra de ontem. A aliança é um pacto de sangue? Bom, parece-nos claro que sim, em alguns momentos. O sangue nos parece muito presente na aliança com Abraão, como veremos daqui a pouco, e na aliança com Moisés, como igualmente veremos. Mas o sangue está na própria raiz do pacto, no seu surgimento lá no Jardim do Éden? Essa é a pergunta. Parece não haver uma menção a sangue no relato de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Nós vamos ver sangue pela primeira vez quando, para cobrir a nudez espiritual e física de Adão e Eva, nosso Deus vai, pela primeira vez, sacrificar animais que oferecerão suas peles para cobrir simbolicamente o pecado, mas esteticamente e visivelmente a nudez dos nossos primeiros pais. Ali aparece o sangue, mas e antes? Bom, é importante dizer que nós trabalhamos com o todo da revelação bíblica e muitas vezes um conceito não aparecerá em determinado lugar na forma daquela palavra específica que nós, porventura, estivermos procurando. Então, se você procurar, por exemplo, a palavra aliança entre Deus e o homem nos primeiros 3 capítulos de Gênesis, você não a encontrará. No entanto, mesmo aqueles que se recusam a dizer que o pacto de Deus com Adão era um pacto de sangue, eles afirmam que o pacto de Deus com Adão era uma aliança. Mas a palavra sangue não está lá, e nem a palavra aliança. Então, se eu vou entender que quando Deus, criando nossos primeiros pais, falando com eles, estava estabelecendo uma aliança, e a palavra aliança não está lá, e eu cheguei a essa conclusão porque eu vi os outros estabelecimentos de aliança ao longo da Escritura e percebi diversas semelhanças estruturais entre esses pactos, eu também não devo ter dificuldade para entender que há um sangue envolvido ali no Éden, mesmo que a palavra sangue não apareça ali, se eu for capaz de perceber outras conexões ligadas à ideia do sangue entre o Éden e as alianças subsequentes. Um exemplo dado no livro de Palmer Robertson, que eu lhe recomendo com entusiasmo, o livro se chama Cristo dos Pactos. Os alunos do primeiro ano já podem comprar, é leitura obrigatória semestre que vem. Você vai reparar que a palavra aliança, por exemplo, não aparece quando Deus fala com Davi e diz que vai dar a ele um descendente que se assentará para sempre no seu trono. E é curioso porque você vem lendo a história da Bíblia e você percebe que Deus disse a Adão que ele vai fazer nascer da mulher um descendente que esmagará a cabeça da serpente.
E aí então, quando parece que a serpente está ganhando e que ela é que vai esmagar o povo de Deus, Deus reseta o mundo no dilúvio e diz: não, serpente, você não terá a palavra final, não vou deixar você vencer. E aí Deus então diz a Noé e a seus filhos as mesmas coisas que havia dito a Adão e Eva no paraíso. E agora então, logo em seguida a gente vê que Deus chega a Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você será o pai dessa descendência abençoada. E assim nós vamos vendo o povo se formando com Moisés, recebendo a lei de Deus, até que chega o rei Davi. E a história é uma só. Tanto é que no Evangelho de Mateus, para apresentar Jesus Cristo como cumprimento de todas as expectativas messiânicas do Antigo Testamento, Mateus abre o seu Evangelho dizendo: o Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, Mateus está traçando exatamente esta linha e dizendo: você percebe? Aquilo que Deus prometeu lá atrás é o que está se cumprindo. Esse fio condutor da história bíblica, a aliança de Deus com o seu povo, passou por Adão e Eva, o descendente prometido à mulher, passou por Abraão, em quem serão benditas todas as famílias da terra, passou por Davi, que será o fundador, o inaugurador de uma dinastia real que durará para todo sempre. E a palavra aliança não apareceu em 2 Samuel capítulo 7, quando Deus prometeu isso para Davi. Não está lá. E não está no livro dos reis. Mas ela aparece, de passagem, no Salmo 89, verso 3. Porque quando falaram a respeito daquilo, os demais escritores sagrados disseram: não está escrita a palavra, mas é óbvio que o que Deus está fazendo com Davi é a continuação da aliança. Então você não precisa necessariamente encontrar o termo aliança no trato de Deus com Davi. Basta que você tenha entendido que no Éden, com Noé, com Abraão, com Moisés, Deus estava ampliando e confirmando e conduzindo a sua aliança ao longo dos estágios da história da redenção. E aí então você percebe isso. Da mesma forma, nós devemos então pensar sobre o sangue. Porque é sobre isso basicamente que eu vou falar. A ideia do sangue no pacto. Um pacto cortado, um pacto que faz cortes, um pacto que derrama sangue. Não há menção da palavra sangue no jardim do Éden. Mas o conceito está lá. A justiça de Deus exige isso. Ao mesmo tempo em que você aprende que Deus é soberano e que Ele chega a Adão e diz: você será jardineiro e isso é bom para você. Você vai se casar com essa mulher. E Adão gostou da ideia, ele fez até poesia. Estava quieto até então, e quando falou em poema: essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. O que Deus nos dá é sempre bom e maravilhoso. E Ele faz isso soberanamente, mas sem nenhuma violência às nossas vontades. Deus é maravilhoso, nele existem delícias perpetuamente. Então é isso que nós precisamos inclusive celebrar, não é? Abrindo um parênteses. O crente não é aquele que não pode fazer as coisas boas. O crente é aquele que faz as coisas boas que Deus lhe deu e não se banqueteia, se entupindo com as porcarias que o inimigo oferece, por mais que pareçam apetitosas. Não, nós nos banqueteamos em Deus. E esse Deus, que ao mesmo tempo oferece dádivas maravilhosas, manifesta a sua justiça dizendo: no dia que você comer, você vai morrer. Então não ouse afrontar a minha sabedoria, a minha soberania. O elemento do sangue está implícito ali, está germinal, está na forma de semente. Assim como o descendente da mulher. O descendente da mulher é quem? Tudo indica que Eva considerou que seria Caim. Porque no capítulo 4 de Gênesis, verso 1, ela diz: adquiriu um varão, e no hebraico está literalmente: adquiriu um varão, o Senhor. Os intérpretes julgam, e eu creio que com propriedade, que Eva já falou assim: nasceu aqui o menino que Deus falou que vai esmagar a cabeça da serpente. Só que não era o Caim. 1 João nos diz que Caim era do maligno. E a gente vai ver depois isso, ele matando Abel e tudo mais. Então não, ainda não era. Mas perceba, a expectativa de um descendente estava lá. A gente não sabia o que as coisas que haveriam de acontecer. Vai demorar muito tempo ainda. Deus ainda vai falar com Abraão, e depois de prometer a Abraão, ainda vão se passar 25 anos até o menino nascer. E aí então, só lá mais tarde em Cristo é que isso se cumprirá. Mas a semente está lá. E aí então, meus irmãos, é que eu queria pensar um pouco com você
nesse contexto do sangue envolvido no pacto de Deus com a humanidade. A aliança é um pacto que corta. A aliança é um pacto que envolve o derramamento de sangue. Se existe um lugar onde isso nos fica muito claro na Escritura, é no estabelecimento desta aliança de Deus com Abraão. E quando eu falo estabelecimento aqui, é preciso ser bastante preciso. Deus não estava começando uma coisa nova. Ele estava continuando uma promessa já feita aos nossos primeiros pais. E o descendente que foi prometido a Eva agora virá por meio de Abraão. Só que o problema é que Abraão está esperando já há algum tempo. Deus apareceu a ele no capítulo 12 de Gênesis e não perguntou: olha, Abraão, tem uma terra lá na Palestina, lá em Canaã, terra boa. Você topava sair aqui de Ur dos Caldeus e ir até lá? E eu te abençoo lá. Vai ser um pouquinho incômoda essa mudança, mas no final eu acho que vai compensar para você. O que você acha? Deus não fez isso. Deus falou: sai e vai para a terra que eu vou te mostrar. E não perguntou para ele assim: o que você acha de eu fazer de você uma grande nação? Ele disse: eu vou fazer uma grande nação de você. E Deus então manifesta a sua bondade e a sua soberania. E está tratando com Abraão assim. E agora então no capítulo 12 a gente vê que Abraão parte. No capítulo 13 você vê que ele já está enriquecido, passou pelo Egito, não é? E a gente conhece a história, seu sobrinho Ló também se enriqueceu. No capítulo 14 a gente vê que Ló foi sequestrado numa guerra, e então Abraão partiu em resgate de seu sobrinho, e quando voltou, Abraão está um pouco preocupado, porque ele fez a guerra, ele venceu reis, mas a sua situação ainda é um pouco instável. Ele está num lugar onde ele está sujeito a inimigos. E aí no capítulo 15 a gente vê o seguinte, Gênesis 15, 1. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Eu vou proteger você, Abraão. As coisas não acontecerão com você sem que eu as queira, sem que eu as designe. Então Abraão responde: Senhor, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Deus havia prometido para ele um filho, e o filho não havia chegado ainda. E já teve guerra, e já teve peregrinação pelo Egito, e já teve separação entre Abraão e Ló, e nada de filho. Então, Deus, o Senhor está dizendo que vai me proteger, mas falando em conversar com o Senhor, aproveitando que o Senhor está aqui, conte para mim, como é que ficou essa história do filho? E aí, então, Deus fala com ele. Ele pergunta, a mim não me concedeste descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, como era o costume naqueles tempos. E Deus respondeu logo, diz o verso 4, não será o teu herdeiro o seu mordomo, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então Deus conduziu Abraão até fora da sua tenda e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Um dos versos que nós mais amamos na Escritura está aqui no verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja, não é a obediência de Abraão, não é o mérito de Abraão, a pureza ou a santidade de Abraão que fez com que ele fosse recebido como justo diante de Deus, mas foi a sua fé que lhe foi imputada como justiça. Não porque a fé é justiça em si, mas por causa de acreditar nas promessas de Deus, o Senhor atribui, imputa justiça a Abraão. Então, está descartada a hipótese de incredulidade. Então Deus diz: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. E Abraão pergunta: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? É uma pergunta tocante, porque você está falando com um homem avançado em idade, com um homem que ainda não tem filhos, com um homem que acabou de sair de uma guerra, com um homem que fez alguns inimigos e acabou de receber as promessas e creu. Moisés não nos autoriza a desconfiar da fé que Abraão tem. No entanto, Abraão diz assim: tudo bem, Senhor, mas como é que eu acredito nisso? Como é que eu vou saber mesmo? E o que é curioso é que Deus tem paciência com o patriarca. Deus responde: tudo bem. A resposta mais esquisita do mundo. Você está com dúvidas? Tudo bem. Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. Aí, garantido. Entendeu? Não.
E por quê? Bom, porque você e eu moramos e vivemos a 4.000 anos de distância do Abraão. O que tem a ver uma coisa com a outra? Deus, o Senhor disse que ia me dar um filho, o Senhor disse que ia me dar essa terra, eu estou com o inimigo e eu estou na dúvida. Eu confio no Senhor, mas como é que vai ser isso? E Deus fala, calma, vou falar de novo. Toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. Se a gente não entendeu, é porque nós estamos muito distantes do mundo daquela época para perceber como é que esse tipo de resposta de Deus vai tratar a dúvida do Abraão. Mas vai. E vai tratar de uma maneira maravilhosa, porque a aliança aqui é um pacto cortado. O que acontece aqui? Abraão sabia o que fazer com aqueles animais. Nós ficamos completamente perdidos. Deus está usando com Abraão aqui um contrato. Se fosse nos dias de hoje, Deus diria, chama o tabelião, traz o advogado, computador e impressora. E aí você saberia o que fazer, mas o Abraão ia estar perdido, ele não sabe nem o que é impressora. Mas cada época tem a sua maneira de formalizar os seus tratados. E como eram os tratados daquela época? Nós estamos falando de Abraão por volta do ano 2200 a.C., aproximadamente. E, no entanto, nós temos evidências arqueológicas escavadas no Antigo Oriente Próximo, e que de várias épocas nos ajudam a entender isso. Um exemplo que nos dá muita luz para compreender isso, vem de um tratado do rei assírio, Ashurninaри. E esse rei assírio pegou um carneiro e separou esse carneiro do rebanho para fazer um contrato com o seu povo. Então, é dito num tablete de argila, escrito com a escrita cuneiforme, como se você escrevesse com uma chave de fenda no barro, é dito assim naquele tablete de argila. Esse carneiro não é trazido do rebanho para sacrifício, não é trazido para um festival garitu, nem para um festival quinitu, não é trazido como rito para um homem doente, nem como matança. É para ser feito um tratado de Ashurinari, rei da Assíria, com Matilu, que ele é trazido. Se Matilu pecar contra o tratado jurado pelos deuses, como esse carneiro é trazido do rebanho, e ao seu rebanho não tornará, e ficará sem sua cabeça, assim Matilu e seus filhos e seus nobres, o povo da terra, serão levados para longe de sua terra, e não voltarão a ficar à cabeça da sua terra. Como é que era isso? Vamos fazer um combinado? Traz um carneiro. Por quê? Porque você vai separar o carneiro do rebanho. E esse carneiro vai ser um testemunho do que a gente combinar aqui. Se você não fizer o que combinou comigo, você vai ser separado do seu rebanho para sempre. Agora, esse carneiro não é um carneiro, ele representa você. Ele representa quem está entrando em tratado, quem está tratando de uma aliança aqui. E esse carneiro vai ter a sua cabeça cortada, e ele não será mais um líder do rebanho. Por quê? Porque é para você ficar bem impressionado com o que acontece com esse bichinho. Se você não cumprir o que combinou comigo, vai acontecer com você o que aconteceu com esse carneiro. Eu sou da geração X, eu acho. Eu já esqueci esses nomes. Mas eu assistia Pica-Pau. Alguns de vocês viram. E no desenho do Pica-Pau tinha de vez em quando uns bonequinhos de voodoo, não tinha? Aí você fazia um bonequinho do outro, ficava espetando o bonequinho para o outro sentir a dor, né? Era como se aquele bonequinho representasse a pessoa que você queria atingir. Bom, o animal aqui representa a pessoa que está entrando em aliança. E é curioso porque essa minha geração tinha uns costumes um pouco semelhantes àqueles que o Dr. Derek Thomas mencionou ontem, né? A gente costumava invocar maldições sobre nós mesmos quando a gente combinava as coisas. Se você me der a bolinha de gude, eu te dou o peão. Combinado? Combinado. Mas combinado mesmo? E a minha geração tinha que fazer. Juro pela minha mãe morta atrás da porta. O que é isso? Invocação de automaldição. Então, se eu não cumprir o que eu estou prometendo, eu quero que caia um raio na minha cabeça. Aí a pessoa até sai fazendo assim, né? O costume mencionado pelo Dr. Thomas ontem, também eu já vi. Na minha infância, a gente cuspia na mão e apertava, só que faltou um pedacinho. Alguém tinha que chegar, um terceiro envolvido e cortar.
E quando cortava aquilo, de certa forma, o tatara-neto dessa ideia de cortar o pescoço do cabrito que o rei assírio usava para fazer o seu tratado. Até hoje, em inglês, fechar um contrato se diz to cut a deal, cortar um acordo. É ainda assim hoje na gramática da língua inglesa. Então, quando nós estamos falando a respeito disso, quando Deus fala, vai lá, pega o bezerro, pega a cabra, o Abraão fala assim, beleza, vou fechar contrato com Deus. E ele sai correndo e ele não precisa de mais instruções, porque ele conhece esses costumes. Mas calma, algumas pessoas criticam isso dizendo assim, Deus vai falar com Abraão e copia o que os reis antigos fazem. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã, porque vamos detalhar um pouco mais os antigos modelos de tratados entre nações no Antigo Oriente Próximo, mas alguma acusação que é feita a essa interpretação seria, veja, Deus não podia falar com Abraão a partir do modelo de tratado que um rei soberano fazia com uma outra nação, como os reis assírios fizeram. Só que eu não creio que a ordem tenha sido essa. Eu creio que a ordem tenha sido contrária. Eu creio que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou tudo para apontar para o seu Filho Jesus. Você já leu em Romanos capítulo 11, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo que foi criado no mundo, seja a ovelha, seja a porta, seja a semente de mostarda, seja o pastor, seja o leão, tudo aponta para Jesus. Tudo foi criado para que nós pudéssemos compreender as belezas e as glórias do nosso Redentor. E assim, quando nós lemos na Escritura que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, quem que copiou quem nesse negócio de matar cordeiro? Percebe? Então, a história é um pouco diferente. A maneira de Deus se relacionar com Adão e Eva, exigindo a morte como uma multa da desobediência pactual, acaba se refletindo, de alguma forma, debaixo da soberania de Deus, no modo como reis antigos celebravam seus tratados. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos que não é Deus que está copiando o mundo antigo, é o mundo antigo que reflete aquilo que Deus já havia instituído com o seu povo. Jesus, por exemplo, não foi um mestre que saiu coletando bons exemplos da natureza para aplicá-los a si mesmo. Não. Jesus demonstrou que ele era o Filho de Deus e que tudo tinha sido feito por ele, para a sua glória, e ele só chegou dizendo, está vendo o passarinho? Deus fez para mostrar que você não trabalha e tal, mas ele cuida de você. Está vendo a semente de mostarda? Deus fez para mostrar como é que é o reino. Está vendo a porta? A porta sou eu. Está vendo o pastor? Sim, o pastor sou eu. E assim vai. Ou seja, tudo é para ele. E um bom exemplo disso também são os querubins do mundo antigo. Nós sabemos que lá no Jardim do Éden, depois que nossos pais foram expulsos, Deus colocou querubins ao oriente do Éden para impedir o retorno dos seres humanos pecadores para que viessem a comer da árvore da vida. No livro de Ezequiel, nós vemos que os querubins combinam características de boi, de águia, de leão e de homem. E nós encontramos nas esculturas, especialmente dos assírios e babilônicos e persas, diversas figuras colocadas nas entradas dos palácios, que combinam exatamente as características de boi, águia, leão e homem. Então fica muito claro quem é o autor original de todas as ideias, que é o nosso Deus, e quem é que está copiando quem. Então, quando Deus fala com Abraão nesta linguagem e diz, vai lá e busca os animais, não é Deus quem está copiando os reis antigos. São eles que, de uma maneira ainda que inconsciente, estavam reverberando a ideia de Deus. E então, o que Abraão tem que fazer? Diz o texto aqui, vamos voltar a Gênesis capítulo 15. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Ele pegou os animais grandes e literalmente cortou no meio. A aliança é um pacto cortado. E ele corta e deixa metade de um lado, metade do outro, faz um corredor. E as aves ele não faz isso, porque são aves menores. Se você vai, por exemplo, no livro de Levítico e vê como deveria ser sacrificado um animal, tudo depende do seu tamanho.
Se o animal é grande, ele é cortado, as suas vísceras são tratadas de um determinado modo. Se ele é pequeno, ele recebe um tratamento diferente. Isso também se reflete aqui. E aí então, o que acontece? Era um jeito de você invocar sobre si a maldição que estava recaindo sobre aqueles animais. Se eu não cumprir o que estou prometendo a você, Abraão, eu quero que recaia sobre mim a maldição que recaiu sobre esses animais. Qual era a maldição? Uma delas é a de ter o seu cadáver não sepultado, de ser largado, o seu corpo morto, a céu aberto, de tal forma que as aves de rapina venham para comer os seus olhos, por exemplo. Há diversas representações pictóricas na arte assíria mostrando esse tipo de maldição. E aí então o que você tem em mente aqui é: Abrão partiu os animais, os grandes, deixou as aves mortas ali, mas aves de rapina vinham e ele precisava enxotar. Não molha, não rasga o papel do meu contrato, porque Deus ainda não assinou, ele ainda não passou pelo meio. E aí então, o que acontece? Verso 12: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Abrão tem um certo vislumbre do Egito e da escravidão. Você terá um descendente. Você terá uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Só que eles vão sofrer lá no Egito. Isso está debaixo de meus planos soberanos. E isso é experimentado em alguma medida por Abrão enquanto ele é acometido por trevas espirituais. Mas, depois disso, diz o Senhor, ela será afligida por 400 anos, mas eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E depois eles sairão com grandes riquezas. Veja, nós estamos no capítulo 15, no capítulo 13, Abrão foi até o Egito. E o Egito tentou eliminar a família da aliança. E o faraó trouxe Sarai para perto de si. E Deus impediu que aquilo acontecesse. E Abraão saiu totalmente rico de lá. E o que Deus está dizendo é: Abraão, você já teve um gostinho do que vai acontecer. A tua descendência vai passar pela mesma experiência que você. Eles vão até o Egito, eles serão perturbados e atribulados, mas eles vão sair de lá. E eu estou lhe prometendo isso. E então, na quarta geração, eles voltarão para cá. Diz o verso 17 que, posto o sol, houve densas trevas, para dar essa ideia da escuridão. E um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Deus passou por aqueles pedaços, usando esses dois elementos, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Por que Deus escolheu passar por aqueles pedaços, representando a si mesmo através de um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo? Ou a explicação que mais me convence é a de que Deus está falando a respeito do Êxodo. Veja, Deus prometeu: a sua descendência vai passar lá no Egito por um tempo escravizada, mas depois eu vou tirar eles de lá. E quando Deus os tirou de lá, não foi de noite, na noite da Páscoa? E Deus não guiou aquele povo por meio da sua coluna de fogo durante a noite e a sua nuvem durante o dia? Pois esses são os elementos que aqui estão representados. Um fogareiro fumegante representa a coluna de nuvem, e a tocha de fogo representa a coluna de fogo que guiava o povo durante a noite. O Deus que tirou Israel do Egito passou entre as metades daqueles animais partidos, dizendo: Abraão, eu vou fazer o que eu estou dizendo. E eu estou invocando sobre mim esta automaldição para dizer: não existe a possibilidade de isso não acontecer. E se algo tiver que dar errado, quem terá que assumir as consequências disso sou eu. Então Deus invoca sobre si essa automaldição. Bom, aqui então você tem um pacto que foi cortado. Um contrato que foi assinado mediante a morte de um animal, ou de vários animais, inclusive, aqui. Não é? E essa ideia de pacto e de sangue começa a fazer todo sentido. O que é que Deus está prometendo para Abraão? A descendência, que ele prometeu para quem? Para Adão e Eva. E se existe sangue aqui dizendo, eu vou fazer isso acontecer, nem que a maldição tenha que recair sobre mim, você vê essa maldição presente lá no Jardim do Éden, porque o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, mas ele terá o seu calcanhar ferido. Então você vai lendo tudo isso e estabelecendo as conexões. Mas talvez você me pergunte, pastor, eu entendi
E você citou aqui evidência arqueológica dos assírios e outras coisas mais, e essa explicação me parece bastante convincente, mas tem algum versículo na Bíblia que me ajude a acreditar que isso é desse jeito mesmo? Porque essa resposta está um tanto quanto incomum. E a resposta é, sim, existe. E eu queria agora convidar você para abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 34, para a gente ler o que está escrito ali. Na época do profeta Jeremias, nós estamos prestes a perder o paraíso pela segunda vez. O paraíso foi perdido a primeira vez com Adão e Eva. E agora a terra prometida está prestes a ser perdida. Porque Jerusalém será destruída em breve pelos babilônicos, e os judeus vão ser levados da terra que mana leite e mel, e vão para a escravidão. E a Babilônia agora é o Novo Egito. E então, o que acontece em Jeremias capítulo 34, a partir do verso 8, é que o último rei a governar em Jerusalém, Zedequias, não era sequer o último descendente legítimo na linhagem de sucessão davídica, já era um rei que tinha sido colocado ali por Nabucodonosor. Ele percebe que as coisas estão perto do fim. E agora Zedequias resolve invocar a misericórdia de Deus e dizer: Deus, olha para a tua aliança. Nós largamos os teus mandamentos e Nabucodonosor está prestes a nos tirar daqui de Jerusalém, nos desterrar e nos levar para o exílio. Então, o que é que Zedequias vai fazer? Ele vai celebrar uma cerimônia de aliança. Diz o texto, e eu vou ler daqui a pouco, que Zedequias partiu um bezerro dentro da cidade de Jerusalém sitiada e convocou os príncipes da cidade a atravessarem pelo meio das partes do bezerro. E eles fizeram isso, dizendo: Deus, nós queremos cumprir a aliança com o Senhor. Nós queremos andar nas tuas leis. E se nós não fizermos o que estamos prometendo, que aconteça conosco o que aconteceu com esse bezerro. E eles fizeram isso lembrando não apenas do que Deus prometeu a Abraão, mas fizeram isso se lembrando também do pacto que Deus fez com Israel através de Moisés. Moisés não tinha como colocar 2 milhões de pessoas atravessando um bezerro em fila indiana. Ia levar uma semana para todo mundo passar. Então, o que ele fez? Ele recolheu o sangue do bezerro numa bacia e com um molho de isopo aspergiu esse sangue sobre o povo. E lá em Êxodo 24, de 4 a 8, nós lemos isso, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor celebra com vocês. É um pacto de vida e morte. É um pacto que a obediência gera bênção e a desobediência gera maldição. Obediência traz vida, desobediência traz morte. E então, quando Moisés faz isso, o povo tinha acabado de receber os 10 mandamentos e de receber também o livro da aliança, que vai até o final do capítulo 23 de Gênesis. E uma das primeiras normas do livro da aliança, depois dos 10 mandamentos, é o tratamento que deveria ser dado aos escravos. Você poderia ficar escravizado por dívidas naquela época. Você não acontece como aqui no Brasil, que você deve, mas se passar tudo por nome da esposa ou por nome de um laranja, ninguém põe a mão em você e dever tudo bem. Não, na justiça de Deus, se está devendo, vai trabalhar até pagar. E não é escravidão do jeito que era aqui no Brasil colonial, com aquele tipo de maltrato, mas era uma escravidão dizendo: você precisa pagar o que deve. Mas havia limites, você trabalhava até o máximo de 6 anos e no 7º ano você deveria ser libertado. Mas o povo de Israel não estava fazendo nada disso, o povo de Judá estava desobedecendo ao Senhor. E então, eles estão cercados por Nabucodonosor dentro de Jerusalém e com os seus escravos, que já não deviam mais ser escravos, porque já tinham cumprido os seus 6 anos de servidão. E aí então, possivelmente porque, já que Nabucodonosor está lá do lado de fora mesmo, e o que adianta ter escravo aqui do lado de dentro numa cidade sitiada? É mais uma boca para eu cuidar, e é melhor perder um escravo do que morrer? Vamos fazer aliança com Deus! E aí partiram o bezerro, passaram na metade, entre as metades, e libertaram os seus escravos. Mas algum tempinho depois, seja porque trabalhar não é fácil para quem não está acostumado, o escravo sempre fez o serviço e as patroas começaram a reclamar, os filhos começaram a fazer manha e birra, e aí então aquele povo que passou no meio do bezerro voltou atrás e escravizou novamente os seus irmãos. E é dentro desse sentido agora que nós devemos ler Jeremias 34, 8. Palavra que do Senhor veio a Jeremias depois
que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro cada um seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido forros e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás forro. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos a mim. Não há muito, havíeis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. E tinhais feito perante mim aliança, na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo e cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhas despedido forros, e os sujeitastes para que fossem vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me obedecestes, para apregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome, ou seja, para as maldições da aliança. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Está aqui, portanto, a comprovação bíblica desta prática. Ainda existente nos tempos de Jeremias, por volta do ano 600 antes de Cristo. 1.600 anos depois de Abraão, isso ainda era muito bem conhecido e estabelecido entre o povo do Senhor. E é por isso que a aliança é um pacto cortado. Você diz to cut a deal em inglês, mas você fala também cortar uma aliança no hebraico. Então, quando é dito em Gênesis capítulo 15, verso 18, naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, a palavra hebraica é: naquele mesmo dia o Senhor cortou uma aliança com Abraão. Mais tarde, no capítulo 17, Deus vai mandar que aqueles que estão em aliança com Ele sejam cortados na carne do seu prepúcio. E a circuncisão é o selo, é o sinal que mostra que você está em aliança com Deus. E como você mostra que está em aliança com Deus? Sendo cortado. Há um derramamento de sangue que é feito exatamente no seu órgão reprodutor, para indicar que Deus é o seu Deus e o Deus da sua descendência. Como homem, sempre me pareceu muito estranho assim, né? Deus, não podia ser, quem sabe, uma tatuagem aqui atrás da orelha, né? Por que tem que cortar lá? E a resposta é: porque a aliança é um pacto de sangue, é um pacto cortado, que envolve Abraão e a sua descendência. Então, quando Deus corta um pacto com Abraão, Abraão e seus descendentes serão cortados, eles serão marcados. E os próximos sinais todos serão ligados a isso. Veja, nós não mencionamos isso demoradamente ontem, né? O Dr. Derek Thomas não falou sobre isso, mas o sinal da aliança de Moisés é o sábado. Isso está lá em Êxodo. Mas aquele que violasse o sábado seria eliminado. Êxodo 31, 14. Qual é a palavra para eliminado no hebraico original? Cortado. Você violou o sinal da aliança do sábado, você vai ser cortado. Levítico 7, 27. Se você comer sangue, o sangue é sagrado, você será cortado do povo de Israel. E por que isso é tão importante? Porque Deus colocou as regras, Deus estabeleceu que a desobediência deve ser punida com morte, e é por isso que Cristo precisa vir para morrer por nós. E ele precisa ser ferido pela serpente, né? Claro que debaixo da soberana providência e ordem e decreto divino, mas Cristo será ferido e cortado para sofrer a maldição pactual em nosso lugar. Sangue de touros e bodes não pode remover pecados. Nós pecamos,
nós precisávamos ser cortados, nós precisávamos morrer. Mas Deus manda Cristo para se fazer um de nós e receber o castigo de nosso pecado. Ele obedece e entrega a Deus aquilo que nós jamais entregamos, para sofrer em nosso lugar aquilo que nós jamais sofreremos. Ele foi cortado em nosso lugar. E então você percebe a unidade das alianças bíblicas, vendo que o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado e que nos livra da ira vindoura, está prefigurado em todas as administrações anteriores da aliança. Ele está prefigurado no sangue dos animais que morreram para vestir Adão e Eva. Ele está prefigurado no sangue destes animais que foram partidos para celebrar o pacto com Abraão. Ele está prefigurado no sangue do bezerro que Moisés aspergiu sobre os israelitas aos pés do Monte Sinai. Ele está prefigurado nos sacrifícios levíticos, cujo sangue não poderia ser consumido. Ele está prefigurado na circuncisão, onde aqueles que aguardam a chegada do descendente são cortados em sua própria carne. E ele nos deu um memorial desse corte. Porque Mateus, Marcos e Lucas são muito enfáticos ao dizer que quando Jesus vai falar que o seu corpo foi dado por nós, para que o corpo de Cristo sofresse o castigo em nosso lugar, o que é que Jesus fez com o pão? Ele partiu. Jesus não entregou o pão na mão dos discípulos e falou, comam como vocês quiserem. Ele partiu o pão, como aqueles animais foram partidos, para simbolizar e sacramentar a aliança. E depois Jesus diz assim, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Vocês tiveram aliança com o Pai no sangue de animais, no sangue do bezerro que Moisés matou. Vocês tiveram no sangue dos sacrifícios levíticos, uma aliança com Deus no sangue da circuncisão. Todas estas coisas passaram, porque agora quem foi cortado fui eu. Agora, quem cumpre todas essas expectativas sou eu. Quem recebe sobre si a ira de Deus sou eu. E agora a maldição não recai sobre vocês, mas ela recai sobre mim. O Cordeiro de Deus que é cortado em nosso lugar. A aliança é um pacto de sangue. Ela é um pacto cortado. Ela estabelece o fio que liga toda a Escritura. O fio que me leva daqueles animais lá no Jardim do Éden, que morreram para vestir Adão, até aquele Cordeiro perfeito de Deus, que morreu no Calvário para me vestir da sua justiça para sempre. E isso é só uma única e gloriosa história de alguém que desenhou todas as coisas para apontar para a glória do seu Filho. Essa aliança me faz ter a certeza, como nós vimos ontem, de que eu estou a caminho da eternidade. Deus não vai cobrar nada de mim. Cristo já pagou. Ele já foi cortado. Que isso enche o nosso coração de regozijo nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.